A Prinsky Meditações apresenta o áudio do tape Consciência versus Mente, de Joel S. Goldsmith. Pergunta: se Deus é mente, ou mesmo se ele é consciência, sua atividade não é mental? Resposta: não. A atividade mental é um raciocínio e uma atividade do pensamento. A consciência não é uma atividade mental. A consciência não raciocina ou pensa, ela apenas percebe. 2 vezes 2, 4. Deus, consciência infinita, não utiliza um processo mental para chegar a essa resposta. Trata-se apenas de um estado óbvio. Nunca houve uma ocasião em que isso fosse diferente, nem tampouco houve uma época na criação quando 2 vezes 2 tornou-se 4. Não existe um processo para tornar 2 vezes 2, 4. Por conseguinte, não há necessidade de atividade mental para estabelecer esse fato. 2 vezes 2 sempre existiu como 4, e a única atividade mental envolvida nesse conceito é a atividade da percepção. Quando declarei que não trabalhamos no plano mental, o que quis dizer foi que a única atividade da mente é a da percepção. Tornamo-nos conscientes de que somos espirituais, que somos um ser divino, que o pecado, a doença e a morte são ilusões, nada mais que nada ou apenas uma sugestão mesmérica, mas não passamos por nenhum processo mental para que seja assim. Não nos entregamos a nenhuma espécie de processo mental com a ideia de tornar são um homem doente, ou tornar rico um homem pobre, ou de empregar um desempregado. Se houver algum processo, este é o da percepção, o processo de conscientização que já é divino, e esse não é um processo mental. Do ponto de vista humano, não podemos olhar uma pessoa doente e afirmar mentalmente: você está bem. Isso é hipocrisia e ignorância, e obviamente, uma inverdade. Somente com o discernimento espiritual é que podemos olhar através da aparência humana e ver a realidade divina subjacente a ela. Por isso, não é através do processo mental que nos conscientizamos da perfeição, e nosso trabalho consiste em nos conscientizarmos da perfeição. Isso não pode ser feito pelo homem com a mente humana, porque nada que a mente humana conheça será perfeito. Só quando a mente humana não está trabalhando, quando, na verdadeira quietude de nosso ser mais íntimo, os sentidos de nossa alma e da consciência espiritual são despertados, é que vemos o homem perfeito. É por esse motivo que a cura espiritual não é um processo mental. Nada do seu ou do meu pensamento trará saúde a você ou a mim. Uma vez mais voltamos a Jesus, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem por preocupação pode tornar um cabelo branco em preto? Não estejais apreensivos por vossa vida. Em outras palavras, um processo mental nada tem a ver com a verdade espiritual, e esse é realmente o ponto mais importante desta apresentação total de verdade. A atividade mental humana nada tem a ver com essa abordagem particular. Nenhuma quantidade de conhecimento da verdade o ajudará, nenhuma quantidade de declaração da verdade. Nenhum processo mental humano entra nessa apresentação. O caminho infinito diz respeito primeiro e antes de mais nada, ao desenvolvimento do sentido da alma. Quando estamos quietos, sentados com aquele ouvido que escuta, quando estamos em meditação, dando o que chamamos um tratamento, a essência íntima vem para a vida e nos mostra a perfeição espiritual interior, aquilo que de fora é interpretado como um ser humano saudável, são ou rico. Exatamente aqui estão a carne e a substância do caminho infinito. Não nos entregamos a nenhum processo mental para autocura, e é aí que nos afastamos de todo o campo metafísico. Trata-se de desenvolver nosso sentido espiritual de modo que, por fim, cheguemos à consciência de um Cristo Jesus que pôde olhar o aleijado e dizer: levanta-te e anda. O que você acha que capacitaria um homem a dizer isso? Você acredita que qualquer processo mental que alguém pudesse empregar levantaria, instantaneamente,
um homem aleijado, de modo que ele pudesse andar? Não, somente o fogo divino interior, somente o próprio Espírito de Deus poderia fazer isso. Talvez fosse possível dar a uma pessoa um tratamento de 1 ano, e gradativamente, transformá-lo de um aleijado num homem saudável através da manipulação mental martelando-o mentalmente. Porém nenhum ser humano poderia fazer isso instantaneamente, só a inspiração de Deus que existe nele. Eis porque precisamos fazer do amor a influência dominante em nossa experiência. Todas as qualidades divinas do Cristo precisam tornar-se ativas em nós, todos os desejos pessoais, todo o ódio, inveja, crítica e condenação precisam ser abandonados. Não pode haver complacência com essas qualidades humanas. Precisamos deixar de temê-las. Por que então estamos perdendo a oportunidade de trazer à luz as qualidades divinas do Cristo? Por que deveríamos estar por aí cedendo a estas coisas humanas a expensas de nos enganarmos que temos a mente que estava em Cristo Jesus? A mente que estava em Cristo Jesus não se empenha em qualquer processo de raciocínio ou de pensamento. Ao paralítico ela diz: levanta-te, e toma teu leito e anda. E poderia ter acrescentado o que há para impedi-lo? Existe algum poder fora de Deus? Essa mente de Cristo Jesus é percepção sem um processo. A verdade é que não existe poder fora de Deus, mas poderíamos repetir isso 1000 vezes, e nada aconteceria. De fato, um mestre metafísico pode sentar-se e repetir estas verdades desde agora até o dia do juízo e não obter, como resultado, qualquer manifestação de espiritualidade em sua aura. Um clérigo pode pregar sermões encantadores, e ainda assim, os membros de sua congregação continuarem sendo a mesma espécie de seres humanos, entra ano, sai ano, exatamente com as mesmas doenças, os mesmos crimes, as mesmas fraudes nos negócios, a mesma corrupção na política. Por que as congregações nessas igrejas e centros não progridem espiritualmente? Pela simples razão de que algumas vezes estão ouvindo somente uma apresentação intelectual da verdade, e apesar de muitas vezes essa vir de um ser humano muito bom, se a pessoa não desenvolve a consciência de Cristo, ou o sentido espiritual, ela não pode estimular as mentes e os corações de seus seguidores. O que é mais importante é não criticar as falhas humanas, mas antes elevar as pessoas até o lugar onde não sejam mais humanas. Você não pode fazer isso por meio da razão humana. Você pode dizer a uma pessoa para não roubar, pode dizer para não mentir e não enganar, pode dizer-lhe qualquer coisa que queira, e muitos de vocês provavelmente já o fizeram, mas usualmente isso não teve e não tem qualquer efeito sobre a conduta dessa pessoa. A melhora da conduta só é ocasionada se alcançar o indivíduo através do Espírito. Você precisa conseguir tal grau de espiritualidade que um pecador, ao ser tocado pela sua consciência, perde todo o desejo de pecar. Quando isso acontece, você está atuando como um mestre espiritual. Então você não está ensinando novas verdades e novos processos mentais. Você está projetando a verdade de tempos imemoriais que foi experimentada e considerada eficiente por Eliseu, Elias e Isaías, por Jesus e João. A verdade é tão simples que toda ela pode ser resumida em menos de 1000 palavras, mas é apenas através do desenvolvimento de nossas qualidades espirituais que espiritualidade pode ser levada às pessoas com quem nos encontramos. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto seja o fato de que este imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Pensemos na grandeza disso, um grande e maravilhoso poder à mão, mas que jamais pode ser usado para satisfazer a fins egoístas. Nisto está o segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma.
Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas e termos individualizado este poder infinito dentro de nós mesmos na medida do nosso desejo de servir aos interesses da humanidade. O talento, habilidade, educação e experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais, como artista, músico, vendedor, homem de negócios ou ator. Segue-se disso que a consciência, que expressa a si mesma, nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Assim, não pode haver dom sem reconhecimento, um talento ou habilidade sem expressão, um esforço sem recompensa. Uma vez que todos os esforços e ações significam a consciência expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. A percepção consciente desta verdade fará dispersar a ilusão de desemprego, a falta de recompensa ou de reconhecimento. Contudo, guarde isso muito bem. A repetição destas palavras sem uma parcela de sentimento da verdade que encerram, será como nuvem sem chuva e vãs repetições, nada. Nunca é uma pessoa, e sim um estado de consciência, que cura, que regenera, que pinta, escreve ou compõe. A consciência se desdobra de dentro para fora de uma fonte limitada, da infinitude do seu ser, para a percepção individual de si mesma, em infinitas variedades, formas e expressões. Quando tocamos os poderes da alma, estes emanam do nosso interior e atingem todos os caminhos da nossa vida cotidiana, trazendo inspiração, beleza, paz, alegria e harmonia para cada instante da nossa existência, e revestem todos os acontecimentos da vida com amor, compreensão e sucesso. Temos o hábito de considerar certas pessoas como bons provedores, bons merecedores, bons vendedores ou curadores. Entendamos isso corretamente. Nunca é uma pessoa, e sim um estado de consciência, que cura, que regenera, que pinta, escreve ou compõe. O estado de consciência se manifesta a nós como pessoa por causa do conceito finito que temos de Deus e do homem. Ficamos com frequência desapontados quando alguém não corresponde ao quadro que formamos dele. E isto porque lhe atribuímos as boas qualidades de consciência, e quando a pessoa não preenche tais qualidades, que nós acreditamos erroneamente serem sua personalidade, sofremos. Na Bíblia, nos deparamos com as figuras de Moisés, de Isaías, de Jesus e de Paulo. Percebemos que Moisés representa o estado de consciência chefe, ou liderança, Isaías nos apresenta a profecia, Jesus mostra a consciência messiânica, ou a graça da salvação e da cura, e Paulo traz a consciência do mensageiro, do pregador ou mestre. Contudo, sempre se trata de um estado de consciência específica que se manifesta a nós como homem. Uma vez que somos consciência espiritual individual, podemos sempre confiar que a consciência realize a si mesma e a sua missão. Pensando em nós mesmos, esqueçamos nossa natureza humana com suas qualidades humanas e tentemos compreender o que nós representamos como consciência, para então perceber que essa consciência que se expressa como nós, contudo é também o que nos mantém e faz prosperar nosso empenho. Deus, ou a consciência, expressa eternamente a si mesmo e suas qualidades. A consciência, a vida, o espírito, nunca pode falhar. Nossa tarefa é aprender a relaxar e deixar que nossa alma se manifeste. O egoísmo é a tentativa de ser ou de fazer algo pelo esforço pessoal físico ou mental. O não nos preocupar é nos privar do pensamento consciente e deixar que as ideias divinas preencham nossa consciência. Uma vez que somos consciência espiritual individual, podemos sempre confiar que a consciência realize a si mesma e a sua missão. Somos espectadores e testemunhas desta divina atividade da vida que realiza e manifesta a si mesma. Nossa vida interior é alimentada somente por nosso contato espiritual do que por qualquer das atividades humanas da vida.
Viver a vida espiritual não significa tornar-se santo e não significa viver com a ração diária de um copo de leite ou alguns grãos de arroz. Ao contrário, tenho constatado, não apenas comigo, mas com muitos outros que tocaram essa consciência mais elevada, que eles desfrutam a escolha das coisas da vida, lugares interessantes, companhias estimulantes, alimentos bem preparados e casas bem mobiliadas. A verdade é que a percepção desta presença e poder espirituais atrai as coisas mais elevadas, e mesmo assim, não torna a pessoa apegada ou escravizada a elas. É um grande passo à frente saber que não vivemos só de pão, que nossa vida interior é alimentada mais por nosso contato espiritual do que por qualquer das atividades humanas da vida. Portanto, cuidemos para não estabelecer nossos objetivos num ministério que nos prometerá apenas uma vida material melhor e mais confortável. A verdade é que somos filhos de Deus. Deus manifesta sua vida sob a forma do nosso ser individual. Ele se expressa na terra por intermédio da nossa pessoa. A vida que é Deus é a nossa vida individual, sendo, portanto, eterna e imortal. A nossa mente é a mente que esteve também em Jesus Cristo, que é infinitamente pura. A nossa alma é imaculada e nada podemos fazer para mudar isso porque Deus é a nossa alma, o nosso ser. Dando um passo à frente, o nosso corpo é o templo do Deus vivo. Essa é a verdade sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser. Por que, então, tanta discórdia? Pelo simples fato de procurar Deus estamos negando que o reino de Deus se encontra dentro de nós, ainda que o saibamos e o proclamemos. Quanto mais recorremos a esforços físicos e mentais para achá-lo, mais negamos que seu reino está conosco. Nosso relacionamento com Deus é, eu e o Pai somos um só. Um só, não dois. Deus é, logo, eu sou. Isso é unicidade. Todo esforço para entrar em contato com Deus seria o mesmo que Joel tentar entrar em contato com Joel. Procurar é ir atrás de algo que está mais próximo de nós do que a respiração, mais próximo de nós do que as mãos e os pés. Não estamos mais distanciados de Deus do que estamos da nossa respiração, do nosso próprio ser. Somente a consciência crística, nosso sentido espiritual, pode ver a Deus. Enquanto acreditamos que somos algo exterior a Deus e tentarmos regressar a Ele, enquanto forcejarmos por trazer Deus para dentro da nossa experiência, nós continuaremos a nutrir o sentimento de separação de Deus. A única maneira de superar isso é reconhecer, aqui e agora, orar, meditar, ler textos espiritualistas, frequentar serviços religiosos, aulas ou conferências. Tudo isso é busca de Deus, e a expressão buscar Deus pode, corretamente, ser aplicada a essas atividades. Entretanto, elas não são o mesmo que tentar mental ou fisicamente entrar em contato com Deus, coisa que, no máximo, tende a nos separar dele, da conscientização de que ele está dentro de nós. Lemos no Evangelho segundo João, não que alguém tenha visto ao Pai, somente quem é de Deus viu ao Pai. João 6, 46. Isto é o mais importante. Nenhum mortal, nenhum ser humano pode ver ou conhecer a Deus. Somente o Filho de Deus, a consciência crística de cada um pode ver ou contemplar a presença de Deus. Em outras palavras, não é a nossa mentalidade humana que conhecerá a Deus. Com a mente humana, jamais veremos, jamais conheceremos a Deus, a vida espiritual. Mas o Filho de Deus, a consciência crística, nosso sentido espiritual, pode ver a Deus. A humanidade não tem conseguido penetrar, porque vem tentando conhecer a Deus através do intelecto. Eis a essência do ensino de Cristo. É nisto que a humanidade não tem conseguido penetrar, porque vem tentando conhecer a Deus através do intelecto,
vem tentando explicar Deus. Isto não é possível. Deus não pode ser percebido senão pelo sentido espiritual. A verdade e suas manifestações, o universo espiritual, ninguém pode discernir senão pelo sentido espiritual desenvolvido. Pode-se desenvolver este sentido por vários meios, pela nossa leitura metafísica e pelo estudo das Escrituras, ensinando e aprendendo a viver espiritualmente, associando-se a pessoas que seguem pelo mesmo caminho espiritual, reunindo-nos todos com o mesmo objetivo, desenvolvendo esse sentido espiritual, chamado a mente que havia em Cristo Jesus. Paulo referiu-se a isto como o Cristo que vive em mim. Trata-se de um sentido sutil, que devemos desenvolver conscientemente. Podes facilitar essa realização divina procurando conscientizar-te, muitas vezes durante o dia e uma ou duas vezes à noite, de que Deus é o centro, a realidade do teu ser. É a tua mente, a tua alma, que funciona como teu ser individual. Quanto mais conscientizares a verdade acerca de Deus e de sua criação, mais inteligência e vida manifestarás enquanto usares este corpo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6, 53. A menos que comas dessa carne e bebas desse sangue, a menos que absorvas e assimiles esse alimento, a menos que vejas o templo não feito por mãos, não terás vida eterna. Comer e beber significa, neste caso, perceber, aceitar, absorver, assimilar, aprender, conscientizar, espiritualmente. Quanto mais olhares para o mundo através da lógica humana ou do pensamento humano, tanto mais terás do corpo carnal que deve morrer em algum lugar, entre 60 e 100 anos de idade. Entretanto, quanto mais assimilares essa verdade do ser, isto é, quanto mais conscientizares a verdade acerca de Deus e de sua criação, mais inteligência e vida manifestarás enquanto usares este corpo. Quando um indivíduo, que vive sua vida de rotina, como a conhecemos, por qualquer razão se volta para a vida espiritual, a busca de Deus, não é que ele esteja procurando a luz, mas a luz, dentro dele sempre ao seu alcance, é que lhe está atraindo a atenção, ao procurar e romper em sua consciência, pelo fato de uma forma ou outra, já estar ele preparado para receber seu influxo. O mesmo acontece em escala coletiva. Essa luz do ser espiritual está abrindo caminho através da consciência humana de tal forma que, de geração em geração, o estado de consciência da humanidade vai se tornando cada vez mais uma transparência, através da qual essa luz pode manifestar-se. Você precisa entender que este ensinamento não visa dar-lhe um método para demonstrar uma vida melhor ou mais durável. Nem tampouco é um ensinamento de como usar sua mente para obter as coisas, ou para dar-lhe um pouco do poder chamado Deus para lhe proporcionar bens ou melhores condições de vida. Este é um ensinamento que visa tirar você da sua condição humana e levá-lo para a percepção da sua identidade espiritual. Este é um modo de vida que lhe ensina como estar no mundo, sem pertencer a ele, é um modo de vida que ensina que, desde o início dos tempos, desde antes de Abraão existir, eu sou, e que eu estarei aqui até o fim do mundo. Não há Deus e você. A única maneira para podermos perceber a unidade é entender Deus como você. Este é o primeiro ponto no ensinamento do caminho infinito. A vida que é Deus é a sua vida individual, portanto, a sua vida é apenas tão imortal como a vida que chamamos de Deus. Essa é a razão pela qual eu sou tão positivo em dizer que ninguém no mundo já morreu ou se foi, em qualquer época na história do mundo. Se tivesse morrido, teria uma vida própria para perder ou abandonar, mas Deus é vida. Deus é a vida eterna e Deus é um. Portanto, a vida é uma e isto significa a sua vida e a minha vida. Velhas crenças teológicas instilaram na maioria de nós um sentido de dualidade.
Todos aqueles que não nasceram em algum movimento metafísico, ou todos os que têm algum tipo de formação religiosa, foram ensinados a olhar para cima, para um Deus no céu a ser venerado, ou a pensar em Deus como algo separado e à parte de seu próprio ser. Evidentemente, para todas essas pessoas, é quase sacrílego dizer que eu e o Pai somos um e que há um único ser e que este ser é o ser de Deus. Todavia, se entendermos este ponto, aprenderemos toda a mensagem do Mestre. Este era todo o seu ensinamento, a unidade. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. O Pai dentro de mim, não um Pai distante, mas um Pai no meu interior. O reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 20, 21. Lembre-se do significado de no meio, como é usado neste contexto. Não é como a tinta numa caneta tinteiro ou a água num copo. Significa realmente que Deus é a vida, a mente, a essência, o espírito, a alma do seu ser. Sim, que Ele é mesmo a essência do seu corpo. Deus é a única consciência e Ele é infinito. Proveniente desta infinidade aparece como forma e variedade infinitas deste universo, mas Deus é a consciência individual, o que significa que Deus é a sua consciência. Portanto, sua consciência individual é infinita. Proveniente dessa consciência deve aparecer sua experiência diária e essa experiência deve ser infinitamente boa, infinitamente harmoniosa, feliz, bem-sucedida e próspera. A menos que você possa perceber, possa reconhecer e reivindicar Deus como a sua consciência, você não pode exigir uma infinidade de coisas boas em sua experiência. A menos que você seja capaz de entender que Deus aparece como a sua consciência individual, você nunca pode causar a plenitude da eternidade e da imortalidade ou a infinidade do ser divino. Proveniente de sua consciência origina-se o seu universo. E já que Deus é a sua consciência, o seu universo é infinito e é infinitamente bom. Torna-se um dever e um privilégio lembrar-se desta verdade a cada dia. É necessário que você reconheça a cada dia que, por causa da natureza infinita da sua consciência, não há nenhuma lei fora dela. Não existe nenhuma crença fora da sua consciência que possa entrar para corromper ou fazer uma lei. Nada pode agir sobre você, para o bem ou para o mal, exceto Deus, Deus aparecendo como a sua consciência individual, e isso se torna uma lei para o seu universo. Isso torna você o mestre do seu destino através de um poder dado por Deus. Mantenha a verdade ativa na sua consciência. Essa é a sua proteção contra os pensamentos e as coisas deste mundo. Não é que eu, por mim mesmo, seja qualquer coisa, mas, através de Deus, todo o poder é dado a mim, sobre tudo que está na terra, embaixo da terra e acima da terra. Todas as coisas são possíveis para mim através de Cristo, através dessa verdade da percepção de Deus como meu verdadeiro ser. A menos que você transforme isto numa lei para você mesmo, pela percepção consciente, você permitirá que as crenças do mundo manipulem você, que ajam sobre você, como se elas fossem realmente leis. Elas não são leis, são crenças, crenças mundanas, crenças universais, e se impingirão a você se não estiver alerta, se não orar sem cessar, se não tornar a verdade ativa em sua própria consciência. Mantenha a verdade ativa na sua consciência, essa é a sua proteção contra os pensamentos e as coisas deste mundo. Lembre-se que o pensamento individual ou coletivo não é poder em si e por si mesmo. É poder só quando você, através da ignorância, lhe confere um poder. A Escritura não diz que não existem males no mundo, mas diz que esses males não se aproximarão de você, se você viver, se mover e tiver o seu ser nessa consciência divina da verdade. Ao que está sob a proteção do Altíssimo, Salmos 91, 1. O que está nessa consciência secreta e sagrada da verdade, encontra nela uma proteção segura, uma fortaleza e uma rocha. Essa verdade, nutrida em sua consciência,
tornar-se a rocha na qual você se encontra, torna-se a fortaleza, e assim, a palavra de Deus se transforma na sua proteção. Pare de procurar algum bem que o mundo oferece. Volte-se para dentro e queira aceitar a graça e a paz espiritual. Abandone tão rápido quanto puder o sentido pessoal de existência. Pare de acreditar que eu não posso fazer isto ou que meu entendimento não é suficiente para isto, ou que é tarde demais no atual estágio de vida, ou que eu sou jovem demais para me envolver nisso. Quando você disser eu, fale essa palavra eu como se falasse a palavra Deus. Então, todas as coisas são possíveis para você, através do ser de Deus que você é. Eu nada posso fazer por mim mesmo. João 5:30. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7:16. Através de Cristo, você pode fazer todas as coisas. Como filho de Deus, você é coerdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Portanto, não fale como homem. Fale como ser de Cristo, como o Filho de Deus ou como Deus manifestado como seu próprio ser. Mantenha essa consciência da verdade. É sua responsabilidade manter a consciência tão imbuída com essa verdade, bem como fazer de sua consciência uma proteção segura contra os argumentos do mundo. E, agora, lembre-se disto, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a deu. Pare de procurar algum bem que o mundo oferece. Bem aqui e agora, pare de procurar algum bem que o mundo tenha de dar a você, seja a fama ou a fortuna. Volte-se para dentro e queira aceitar a graça e a paz que Deus tem, a paz espiritual. Então, fique de um lado e contemple o que Ele faz por você aqui fora neste mundo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. João 14:27. Toda cura espiritual é uma prova de que o pecado, a doença e a morte não têm poder. Desse modo, não é preciso poder para vencê-los. Quando falamos de Deus como o único poder, não pensamos nisso como um poder que você usa. Pense nele como o poder que criou o universo, que o mantém e o sustenta e deixa-o fazer isso, enquanto comunga com ele interiormente. É quase como se você estivesse sentado silenciosamente conversando com sua mãe. Você não tem necessidade de qualquer poder. Deus é o único poder e Ele criou este universo pelo poder do Eu. Deus o mantém e o sustenta. Você não precisa de qualquer poder. Você precisa ser capaz de comungar com seu eu interior e estar em paz com ele. Então, você descobrirá que Deus está mantendo e sustentando sua própria criação sem qualquer auxílio seu ou meu. A cura espiritual é a compreensão do que existe. Pela visão de seu olho e pela audição de seu ouvido, nada disto jamais poder ser verdadeiro, porque com seus olhos e com seus ouvidos você verá e ouvirá muitas dificuldades no mundo. Só pelo discernimento espiritual você verá o governo de Deus, aquilo que o Mestre chamou de ver e ouvir. Há um sentido falso ou limitado da mente, a que chamamos de mente humana ou consciência humana. Não é na verdade a mente ou a consciência, mas um sentido limitado de uma consciência infinita. Para realizar uma cura espiritual, você precisa ter o discernimento interior que vê eu como a vida do ser individual e então sabe que eu não tenho idade. Este eu era o mesmo quando eu nasci e será o mesmo quando eu morrer. Juventude ou velhice, o eu é sempre o mesmo. Você tem que observar esse eu como ser individual. Eu sou você, você é eu. Nós somos um só em Jesus Cristo, o que quer dizer que somos únicos na filiação espiritual. Há apenas um só de nós e eu sou esse um só. Antes que Abraão existisse eu sou. João 8:58. Você não pode descobrir isso com sua visão física ou com sua audição física. Isso é uma questão de discernimento interior e a consciência da cura mística. Você não tem uma mente humana própria, nem uma consciência humana.
A mente humana ou o estado humano de consciência é um sentido universal de separação de Deus. Realmente, há apenas uma mente, o instrumento de Deus. Mas há um sentido falso ou limitado dessa mente, a que chamamos de mente humana ou consciência humana. Não é na verdade a mente ou a consciência, mas um sentido limitado de uma consciência infinita. Através desse sentido limitado, você olha para o corpo e vê as mudanças que esse sentido limitado retrata. Há um mundo real e um mundo irreal? Suponhamos, por exemplo, que você vê um diamante, e ao olhá-lo, você o toma por uma imitação. No entanto, durante todo o tempo ele é um diamante. Onde está a imitação? Em nenhum lugar, não há nenhuma imitação. O que você está chamando de imitação representa um conceito finito ou falso de um diamante perfeito. Você aceita o seu conceito da imitação como verdade, até que um avaliador de diamante avalia a pedra e confirma que é um diamante. O que acontece com a sua imitação? Nunca houve uma imitação, a pedra existe agora e sempre existiu um diamante. Sua imitação desapareceu. Mas, de onde ela desapareceu, já que nunca teve qualquer existência? Não havia realmente nada para desaparecer, já que nunca houve uma imitação, a única existência da imitação foi como uma crença ou um sentido falso. Da mesma maneira, dizem-nos que tudo sobre a experiência mortal, tudo que vemos, ouvimos, experimentamos, tocamos e cheiramos, é ilusão ou um conceito falso. Isto significa que há um mundo real e um mundo irreal? Não. Significa que este mundo é o mundo que foi intuído por João, mas como João tinha se elevado acima do conceito finito, ele não o viu mais através da percepção errônea, que tomaria uma imitação por um diamante. Como você estava vendo o diamante como uma imitação, você vê este cenário universal de homem mortal, aquele homem cujo fôlego está no seu nariz, e que, de acordo com Isaías, em que se deve ele estimar, Isaías 2, 22. Sua primeira reação é tentar curar esse homem. No momento em que você procura fazer isso, é como se você quisesse dizer, eu gostaria de transformar essa imitação em um diamante. Mas você não pode fazer isso, porque não há nenhuma imitação. O diamante já é um diamante. A cura acontece quando você mesmo reconhece que o paciente não está lá fora como um indivíduo a ser curado. O paciente é um conceito falso na crença universal. No minuto em que você descobre essa verdade, seu paciente está curado. Basicamente, seu paciente está curado através do conhecimento desta verdade. Entre muitos metafísicos persiste a crença de que você deve curar algo ou alguém, deve mudá-lo, reformá-lo ou corrigi-lo. A única cura, reforma ou correção que deve ser feita é aquela que é feita no pensamento do observador. Isto quer dizer, no seu pensamento e no meu pensamento. A cura espiritual não é usar o poder de Deus para se livrar do pecado ou da doença. O poder espiritual é a percepção de Deus onipresente como ser individual. O ponto de vista do caminho infinito é que não saiamos para o mundo tentando corrigi-lo ou melhorá-lo. Não devemos ter qualquer medo do mundo ou por ele, ou qualquer sensação de que o mundo precise se salvar ou reformar, já que tudo isso está relacionado com o conceito universal de mundo. A consciência do indivíduo é a lei que determina o estado em que ele se encontra externamente. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Mateus 5, 25. No instante em que combates ou atacas qualquer erro como algo que precise ser removido, tu o estás ajudando a afirmar-se. E então ninguém sabe quanto tempo a cura levará. As curas instantâneas se realizam quando o curador está cônscio ou convicto de que não existe poder ou presença na suposta manifestação do erro. A cura resulta do reconhecimento de que a consciência individual é Deus, ou que Deus é a consciência do indivíduo.
A consciência do indivíduo é a lei que determina o estado em que ele se encontra externamente. Em linguagem bíblica, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Quando nos tornamos espectadores, não olhamos a vida com ansiedade pelo que esteja para acontecer. Contemplamos o que Deus está fazendo. Algumas vezes os estudantes da ciência espiritual não se sentem felizes com o desinteresse pelas coisas do mundo, que surge quando prosseguem na busca. Sentem-se como se estivessem perdendo algo de valor. Seus tesouros de arte, seus animais de estimação e os velhos amigos já não lhes são tão importantes. Passam a encarar o mundo, o corpo e mesmo a vida, mais objetivamente. Perdem muitas emoções que constituem grande parte da vida humana. Enquanto avançam pelo caminho espiritual, são reorientados quanto aos valores humanos, e assim não sofrem muito com os aspectos negativos da vida humana, mas também não se alegram tanto com as coisas boas, como outrora. As emoções ou sentimentos mundanos já não entram tanto em sua vida de rotina. Em compensação, há vantagens que ultrapassam em muito as perdas. Quando nos tornamos espectadores, não olhamos a vida com ansiedade pelo que esteja para acontecer. Contemplamos o que Deus está fazendo. No caminho espiritual, ao acordar pela manhã o espectador se compenetra de que este é o dia de Deus, este é o dia que o Senhor fez, e pergunta-se a si mesmo, que experiências me trará hoje a atividade de Deus? Nesta atitude objetiva, isenta de apego a coisas materiais, passamos o dia inteiro na expectativa de algo prestes a acontecer, na certeza de que o que quer que aconteça nesta hora, na próxima ou depois, terá sido produzido por Deus, será o efeito da sua atividade. Começamos então a conhecer por experiência própria, certo estado de harmonia profunda, imutável, em que os efeitos externos já não nos interessam como em outros tempos. Chegamos àquele nível de consciência que nos permite discernir espiritualmente a natureza ilusória das aparências boas ou más. A mente é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. A mente pode ser usada para nos ajudar, e a outros, construtivamente, como também pode ser empregada para destruir todo o mundo, destruindo-se a si mesma junto com ele. A força da mente humana pertence ao nível tridimensional. Se restringires a alimentar persistentemente pensamentos de natureza correta, amável e caritativa, farás certo progresso no sentido de melhorar teu caráter. Por outro lado, se ocupares a mente só com pensamentos obscenos, destrutivos e carnais, sem dúvida dentro de poucos meses tenderás a te converter em algo dessa natureza, que começará a transparecer em tua fisionomia. Na vida tridimensional, que é mente e matéria, a mente é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem como para o mal, por meio de bons ou maus pensamentos, construtivos ou destrutivos. Uma vez tocado o centro de nosso ser, o espírito é liberado, e então, em sua presença, mente e corpo já não podem mais funcionar de maneira prejudicial à vida de ninguém. Matéria e mente tornam-se servos ou instrumentos sempre construtivos. O corpo passa a ser governado pelo espírito, e a mente, cuja função natural é o pensar, passa a ser empregada pelo espírito, o pensador cujos pensamentos são espirituais e eternos. Quando entrares em meditação, deverás estar disposto a receber Deus em tua mente. Precisas aceitar Deus em tua mente e em teu corpo. Se quiser que Ele te governe o corpo, lembra-te de que terá de ser através da mente. Quando entrares em meditação, deverás estar disposto a receber Deus em tua mente. E não creias que Ele atuará sobre o teu corpo por outro meio que não seja a tua mente. A não ser através desta, isso não acontecerá. Terás que te entregar a Deus em tudo o que fizeres, pondo tuas aptidões a serviço dele. Não poderás ter o seu governo sobre uma parte de tua vida com exclusão do resto.
À medida que refinamos nossas qualidades mentais e manifestamos mais paciência, mais gentileza, caridade e perdão, estas qualidades se refletirão sobre nossa experiência humana. Mas não paremos por aqui. Mais alto que o plano do corpo e da mente está o domínio da alma, o reino de Deus. Aqui encontramos a realidade do nosso ser, nossa natureza divina, não que o corpo e a mente estejam separados ou afastados da alma, apenas que a alma é o recôndito mais profundo do nosso ser. Nos domínios da alma encontramos completa tranquilidade, paz absoluta, harmonia e domínio. Aqui não encontramos nem bem nem mal, nem dor nem prazer, apenas a alegria de ser. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, pois não mais vemos o mundo dos sentidos como aparenta ser, mas, tendo despertado nosso sentido espiritual, nós o vemos como ele é. Vemos a realidade através das aparências. A mente humana sempre se ofende com a verdade, porque essa é contrária a tudo que ela conhece. Muitos dos discípulos de Jesus que o tinham ouvido disseram: dura é essa linguagem. Quem a pode ouvir? João 6, 60, 66. A mente humana sempre se ofende com a verdade, porque essa é contrária a tudo que ela conhece. Imagina que insulto, para ela, dizermos que quando está quieta ou inativa podem realizar-se curas maravilhosas. Imagina que afronta para o homem que se orgulha de seus conhecimentos intelectuais. Dizermos que todo o seu dinamismo mental não fará tanto por ele quanto fará um só momento de silêncio. A mente humana se ofende quando tentamos dispensar seu auxílio. Disse Jesus: o Espírito é que vivifica, a carne nada vale. As palavras que acabo de dizer-vos são Espírito e são vida. Mas há entre vós alguns que não creem. João 6, 63, 64. Em que não acreditavam alguns deles. Que o Espírito vivificasse, e não a carne, isto é, que o silêncio, a paz fizeram realmente o trabalho, e não a ginástica mental, não o que se aprende em livros ou por meio do intelecto. Nós, hoje, como outrora os discípulos de Jesus, também não estamos conseguindo muito, não estamos fazendo grande progresso. Como no tempo de Jesus, a mente humana se ofende, fica irritada com a ideia de que possa existir um espírito que trabalha sem palavras ou pensamentos, ou com a ideia de que existe no homem um espírito que pode levantá-lo, orientá-lo e acalmar-lhe as tempestades da vida, sem que para isto necessite pensar, falar ou recorrer a tratamento. O mundo odeia somente aqueles que dizem que tudo que ele tanto preza é desnecessário, visto existir um poder mais alto, o poder do Espírito. O mundo não pode odiar a vós. A mim, porém odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são mais. João 7, 7. O mundo jamais odiará quem usar as armas ou utilize os métodos de trabalho que ele considera válidos. O mundo odeia somente aqueles que dizem que tudo que ele tanto preza é desnecessário, visto existir um poder mais alto, o poder do Espírito. Daí a perseguição, embora não seja inevitável. Atualmente estamos aprendendo a deixar que o Cristo impessoal absorva toda a perseguição que nos movam, ao invés de nos permitirmos tomá-la sobre nós. Aceitamos a perseguição, ou tomamo-la sobre nós, quando cremos que a mensagem que apresentamos seja de nossa propriedade particular. Cada um de nós deveria, em vez de aceitar essa perseguição, conscientizar-se do seguinte: esta verdade não é minha, mas de Cristo. Se alguém odiar-me por isto, que seu ódio recaia sobre ela, e não sobre mim, porque eu estou apenas mostrando o que o Mestre ensinou sobre a presença de Cristo e o poder de aquilo que constitui nosso verdadeiro ser, o Consolador no íntimo de cada um. Se o mundo quiser odiar essa verdade, que a odeie. Este é o segredo do Mestre, o segredo da paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. O segredo da paz que é poder.
A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do espírito. A consciência material é o sentido finito e enganador que considera o homem e o universo limitados, como bons e maus. A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do espírito. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais, apenas sabe que tais condições não existem, pelo menos da forma com que nos são mostradas pelos sentidos finitos. Ela traduz para nós as aparências, revelando-nos a verdadeira natureza das coisas que estão presentes. Fim do áudio do tape. Consciência versus mente, de Joel S. Goldsmith.